Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário e hoje análise sistemática do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Mais um imposto estadual, fechando aí a análise sistemática dos impostos estaduais. Começando então, pessoal, o artigo 155, inciso 2 da Constituição, em seus parágrafos, diz lá a previsão da hipótese de incidência para o ICMS. O ICMS possui uma lei complementar federal, uma lei que é a 87/1996. Então, essa lei complementar federal, ela é a base da legislação infraconstitucional que outras legislações estaduais, cada estado tem o seu ICMS, deve seguir. Então, a legislação estadual segue a legislação complementar federal 87/96. Com isso, o ICMS não está no Código Tributário Nacional. Os artigos que falavam do ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e que constavam no Código Tributário Nacional, foram derrogados, ou seja, perdeu vigência apenas aqueles artigos de ICM. E aqueles artigos de ICM do CTN, do Código Tributário Nacional, foram aí com vigência, tornado a hipótese de incidência por meio da Lei Complementar 87/96, com base no artigo 152, inciso 2 e seus parágrafos da Constituição Federal de 88. Então, essa é a base legal do ICMS. Cada estado também tem o poder de fazer sua lei estadual, seu decreto, regulamentando o ICMS dentro de seu território da unidade da federação, e, com isso, deve seguir, como eu disse, a Lei Complementar Federal 87/96, que é chamada de Lei Candir, que o deputado Antônio Candir, do PSDB, em 1994, propôs o projeto de lei, que foi aprovado em 1996 pela Lei 87/96, a Lei Complementar Federal. Lembrando que essa lei, pessoal, ela é muito importante, porque ela sofreu várias alterações até os dias atuais, né? Tratando-se que o ICMS é o tributo de maior arrecadação no Brasil, né? Ele ganha do imposto de renda, é o tributo mais importante, né? O mais famoso, o mais com número de características, maior número de características, aspectos constitucionais é o ICMS. O ICMS, ele possui aí essa natureza jurídica, né, que é a circulação de mercadoria e serviços como sua incidência. Então, basta que exista a circulação de mercadoria e alguns serviços que nós vamos falar aqui, nem todos, né, teremos aí o imposto estadual ICMS como fato gerador, nascendo para o contribuinte ou o responsável. Então, cada estado da federação aí possui sua lei estadual, como eu disse, de ICMS e seu regulamento. Então, aí nós temos a chamada, que a mídia diz, né, chamada guerra fiscal. Então, isso se dá em virtude de que as leis estaduais podem variar as alíquotas, regimes de benefícios fiscais, regimes aí de extinção do crédito, de compensação, né? É uma extinção do crédito, a compensação de ICMS. Tem estado que tem lei que fala sobre a compensação do ICMS verde, então se faz benefício para o meio ambiente, compensa como crédito estadual no IPVA, no próprio ICMS e taxas estaduais. Lembrando que a compensação ela tem que estar prevista em lei estadual e compensar sempre com outro tributo estadual, não podemos esquecer disso, que a compensação é um instituto importante previsto lá no Código Tributário Nacional como extinção do crédito. Então, se compensa. Então, a empresa investiu em água de reuso, né? Ela vai ter aí o ICMS verde sendo aplicado nessa questão muito importante ambiental. Então, ele vai conseguir compensar com outros créditos, PVA, do próprio ICMS, como eu disse, taxas. É interessante isso. E aí acaba causando a guerra fiscal. Algumas empresas se localizam em outros estados, porque aí o ICMS é menor dentro do próprio estado. O ICMS também circula dentro do estado, né? Dentro do estado entre municípios e entre estados. Você tem o ICMS. Então, aí dentro daquele estado tem municípios que vão existir muita circulação de mercadoria. A alíquota é menor, faz com que tenha aí um regime de tributação melhor para aquela empresa se situar num outro estado, como Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais. O estado de São Paulo é um estado que aplica uma alíquota aí, que é uma alíquota mais
com valor um pouco mais pesado, né? Então 18%, né? É uma alíquota pesada aí sobre produtos, circulação de mercadoria, né? Sobre as mercadorias, melhor dizendo. Então o ICMS tem todo esse histórico, né? Tem uma finalidade indiscutivelmente fiscal, muito importante. O conceito de ICMS sempre será a incidência, né? Hipótese de incidência sobre bens móveis que estão aí no mundo dos negócios, com uma finalidade comercial. Então, aí o ICMS vai incidir sobre bens móveis. Então, quais são as curiosidades aí de bens móveis, direito civil, dentro do direito tributário aqui com relação ao ICMS? A primeira é que o software produzido em série e comercializado no varejo, em prateleira, é uma mercadoria. Decisão do STF, recursos extraordinários 176626, com origem de São Paulo, relator ministro Sepúlveda, pertence lá em 1998. Quem produz o software presta um serviço. Então, se vende a série e comercializa um software de série, né, que vem lá no invólucro, numa caixa, esse ICMS é uma mercadoria. Então, aí recolhe ICMS. Agora, se o profissional é contratado para fazer um aplicativo, um site, ele vai produzir um software, então ele vai produzir uma ferramenta de tecnologia. Nesse caso, ele presta um serviço e esse serviço não está compreendido aqui na lista de serviços do ICMS, conforme a Constituição Federal. Ok? Será imposto sobre serviços, que é um imposto municipal quando ele desenvolve o software, quando ele presta o serviço. Então, contratos de prestação de serviços, artigo 593 a 609 do Código Civil, todos os contratos de prestação de serviços que estão ali, profissionais autônomos, profissionais que vão desenvolver um serviço especializado, um serviço tecnológico, um serviço que seja do seu conhecimento técnico. Então, nós temos aí uma prestação de serviço. Pode ser também uma empresa que preste serviço sobre algo que venha a ter ali uma questão específica, né? Então, aí você tem uma prestação de serviço que é exclusiva, né? Específica e exclusiva. Aí gera o ISS, e não o ICMS. O ICMS é quando é para mercadoria. Então, você registra lá no INPE o software, por exemplo, e aí ele vira uma mercadoria. Então, as pessoas que comprarem vão estar pagando aí o valor, né, do direito que você tem sobre a propriedade industrial, lá, segundo a legislação de 1996, porque ele já está registrado no INPE, não é mercadoria, ele não é de acesso só ao seu cliente, você não prestou serviço para o cliente, você vendeu, né, e registrou, e aí você vai ganhar o direito sobre a propriedade industrial de cada venda, né, que você comercializar, que você não, que o supermercado, ou a loja de computadores determinadamente vender, sempre na circulação de mercadoria. Então tem que existir a circulação entre um CNPJ e outro, ou um CNPJ e um CPF, para existir aí o fato gerador da circulação de mercadoria. Isso é muito importante. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Outra questão interessante de aspectos de bem imóveis e ICMS é a legítima incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas gravadas em tiras de videocassete. Gente, essa súmula é antiga, é a 662 do STF. Considerando a mesma linha de raciocínio, a mesma questão vale para o DVD. Quem filma um evento presta um serviço. Olha aí, cuidado. Então, se você comercializa um DVD do Jorge Mateus, né, do Luan Santana, esse DVD tem ICMS, tá? Você vai comprar como consumidor um produto final que é uma mercadoria. Agora, você contratou um fotógrafo, ele vai prestar um serviço de filmagem na festa da sua filha ou do seu filho. Aí esse serviço não é mercadoria e nem serviço que estamos aqui na hipótese de incidência da Constituição Federal com relação ao ICMS. Vocês ainda vão ver quais são os serviços aí que tem ICMS. Nesse caso, prestação de serviço de fotografia, de vídeo, né, que você contratou uma empresa ou contratou um profissional, você recolherá também imposto sobre serviço. Seu cliente paga ISS, que é municipal. Então tem que saber diferenciar com uma mercadoria, um DVD, né, do Luan Santana, né, Meteoro da Paixão e o serviço, né, que você contratou de um profissional para realizar fotos e vídeos de um casamento, por exemplo. Aí tem uma outra questão, gente, sobre bens móveis, que é a energia elétrica. A energia elétrica, ela é também um bem móvel. A energia elétrica não é mercadoria. Aí entra como um bem móvel, tá? Que é um bem móvel
que na verdade é uma mercadoria, mas não é um serviço, é isso que eu quis dizer, tá? O bem móvel aqui, energia elétrica, é uma mercadoria que é intangível, você não vê, é infungível, não é uma prestação de serviço da CPFL, é isso que eu quero dizer. Tá? A energia ela é vendida como mercadoria pela CPFL, porque ela é um produto móvel, bem móvel, intangível, infungível, mas que faz alimentar aí todos os nossos eletrodomésticos. Então, a energia elétrica é uma mercadoria, não é o S lá do ICMS, não é um serviço, é um ICM como circulação de mercadoria. Então, diz lá a súmula 391 do STJ que o ICMS incide sobre o valor da tarifa da energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Então, o valor da tarifa de energia elétrica é o valor que vai incidir sobre a mercadoria bem móvel, intangível, do que for correspondente ao que você utilizar de efetivamente utilizado. Olha aí. É o que diz a súmula 391 do STJ. Superior Tribunal de Justiça, ok? Outra situação de bem móvel, água encanada, a água que chega aí na sua torneira não é uma mercadoria. Então, o STF entendeu que é uma prestação de serviço público essencial na ação declaratória de inconstitucionalidade 2224 do Distrito Federal, não podendo ser equiparada a uma venda de mercadoria. Então, a água encanada, nós temos aí um ISS, né? É um imposto sobre serviço, é municipal. A água embalada em garrafinha que você compra no supermercado, no quiosque, ela é uma mercadoria. Aí ela é industrializada, ela tem o ICMS, tá? Então, comprou água, né, na fonte, né, não vai ter ICMS nenhum. Ali a água é encanada, né? Às vezes sai na bica, né? Na verdade, ali é uma bica, não tem nem ICMS nem ISS. Outra curiosidade, né? Você pode buscar água na bica, que você não paga nada e não paga ICMS. Outras curiosidades sobre ICMS. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet, tá? Então lá incide ISS. Olha que interessante, tá? Os provedores de acesso à internet é um serviço de tecnologia. Tá? Não incide ICMS sobre eles, e sim ISS. Na locação de veículos, incide ICMS, conforme o artigo 155, inciso 9, a linha B, porque a lei sobre o ISS diz que quando não existe uma hipótese de incidência de ISS e é um serviço, será cobrado como S do ICMS. Então, locação de veículo é um S do ICMS aí previsto na Constituição. Porque a Lei 116 de 2003, que é a lei do ISS, vetou o item locação de veículo 3.01 como um item de hipótese de incidência de locação de veículo. Então, locação de veículo passa a ser ICMS, conforme artigo 155, inciso 9, a linha B. Casos que não estão na lei de ISS, aplica-se ICMS. Não tem jeito. Não tem como escapar da tributação, ou ISS ou ICMS. Neste caso, locação de veículo é ICMS, conforme aí o que eu disse. Então, e o que está aí também na aula. Muito bem. Continuando, aí nós temos lá o ICMS no imposto de importação também, né? Então, importou um veículo, uma mercadoria, existe o ICMS para pessoa física ou pessoa jurídica sobre bens importados. Mesmo que ele seja um contribuinte habitual do imposto, mesmo que ele não seja, desculpe, um contribuinte habitual do imposto, ou seja, ele comprou para seu uso, existe aí toda uma divergência que chegou a uma decisão do STF que diz que a pessoa física tem que pagar o ICMS sobre o bem importado. Tá? Então, interessante também o artigo aí 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição. Outros aspectos constitucionais, temos lá a previsão, né, da hipótese de incidência no 155, inciso 2. Primeiro aspecto estadual, competência estadual, também é distrital, o Distrito Federal também cobre ICMS. Tá? O artigo 147 da Constituição, ele prevê, né, essa questão, né, da importância aí da tributação para a União, para o território federal, mas não temos mais território federal, né, desde 1991. Os territórios federais acabaram, Rondônia, Roraima, então não tem mais, então vejamos aí, né? Então ficou essa questão sendo ultrapassada, então o ICMS só incide sobre Distrito Federal e estados, conforme o artigo 147.
Pode também incidir ICMS na iminência de uma guerra externa, com imposto extraordinário, imposto aí residual, o ICMS guerra. Tá? Pode existir aí nos estados se houver uma guerra externa, coisa que é bem excepcional no Brasil, porque o Brasil não tem nem tanque de guerra, muito menos navio, porta-aviões. Então é uma situação aí que é bem... está na lei, mas só se o Brasil comprar porta-aviões, tiver tanques enormes, vários tanques de guerra, né, se especializar em guerra, né, também, em armamentos. Mas muito difícil surgir o ICMS por causa de uma guerra externa, que o Brasil declare uma guerra externa contra um outro Estado membro de uma organização internacional, das Nações Unidas. Né? Mesmo assim, ainda tem o Conselho Permanente da ONU, né, lá em Direito Internacional, né, que é importante aí, né, sempre ter o referendo desse conselho que é formado por 5 países lá. Se 5 países de forma unânime concordarem, aí sim é permitida a guerra. Lembram disso, né? Direito internacional. Mas voltando aqui para o tributário, o ICMS também tem outros aspectos constitucionais, como o princípio da não cumulatividade. Lembram que o princípio diz que a cada momento da operação dessa circulação de mercadoria vai se calcular o valor do ICMS, né, abatendo o valor do ICMS já recolhido na operação anterior. Então, é a diferença entre a nota de entrada da mercadoria no estabelecimento e a nota de saída, ou seja, o lucro. É sobre ele que vai se recolher o ICMS. Lembram disso? O princípio da não cumulatividade? Página 10 da aula explica direitinho essa questão. Então, se o comerciante comprou a mercadoria por 100, ele vai entrar com nota de entrada 100. Aí ele vai vender a mercadoria por 500, ok? Então, a alíquota é 10%. Ele teria que pagar R$50 de ICMS, percebe? Na mercadoria. Mas ele não vai pagar R$50 porque sobre os 100, quem está antes dele na figura de industrial, vendeu para ele, e sobre a nota de saída do industrial e nota de entrada do comerciante, dos R$100, já foram recolhidos 10% de 100, que é R$10. Então ele vai pagar ao comerciante o que? A diferença entre 500 e 100, que é 400, vezes 10% alíquota. Então a base de cálculo é a diferença entre a nota de entrada e a nota de saída do comerciante, R$400. E aí 10% é a alíquota sobre essa base de cálculo. O comerciante vai recolher R$40 e não 50. Entenderam? É assim. Se não entenderam, podem voltar à gravação, que é dessa forma, tá? É a diferença entre a nota de entrada e a nota de saída que você vai recolher ICMS. A não ser que o industrial não pagou, porque tem uma isenção, algum benefício fiscal, de exclusão, de suspensão tributária, aí vai sobrar para o comerciante. Aí ele vai ter que pagar a parte dele, os R$40, mais os 10 do industrial que tem isenção. Aí ele tem que pagar 50. E nem pode cobrar a responsabilidade tributária do industrial nesse caso, porque o industrial fica isento na cadeia da produção, eventualmente, da legislação que prevê esse benefício fiscal. Aí ele vai ter que pagar 50 se tiver um benefício fiscal para o industrial. Tem essa situação peculiar que pode cair na OAB também. Eu já vi essas questões aí na OAB, tá? Preste atenção no princípio da não cumulatividade, muito importante. Terceiro aspecto constitucional, o imposto possui seletividade. Então, quanto mais importante a mercadoria, menor será a alíquota. Quanto menos importante, maior será a alíquota. Então, nesse aspecto aí, nós temos os brinquedos, lembram? Temos lá o fumo, a bebida, sempre com alíquotas maiores, né? Exatamente falando aí por quê? Porque são supérfluos. Né? E os essenciais, que é a cesta básica, com alíquota menor. Então é um aspecto constitucional, o princípio da seletividade, está na Constituição, está também previsto aí na Lei 87/96, e todas as legislações estaduais de ICMS devem seguir esse princípio da seletividade. Quarto aspecto constitucional, o imposto é facultativo, alíquotas mínimas máximas do ICMS serem fixadas pelo Senado Federal. Tá? Então, é facultativo o Senado Federal mudar as alíquotas mínimas e máximas da regulação da Lei Complementar 87/96. E tem as regras de imunidades, que também são regras constitucionais lá, né? Vocês podem verificar na aula, né, as questões de imunidade. Existe imunidade para operações de certas mercadorias, como mercadorias que vão para o exterior, não tem ICMS. Mercadorias aí que vão para o exterior, está previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da linha A.
né, esse tipo de operação, mercadorias que vão para o exterior, serviços que vão para o exterior, que estão aí no artigo 155, inciso 2, esses serviços também que vão para o exterior, além das mercadorias, não incidirá. Então, isso é uma imunidade, tá? Não incidirá na Constituição, é uma imunidade tributária. E que o artigo 3º da Lei 87/96 repete essa imunidade, seu texto, ao dizer que o imposto não incide sobre operações e prestações que destinam ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários, industrializados, semi-elaborados ou serviços. Então ela vai especificar ainda mais no artigo 3º da Lei 87/96. O que são produtos primários? São produtos que são vendidos in natura. Produtos industrializados são aqueles que já passaram por um processo de industrialização. E existem também os produtos industrializados semi-elaborados, ou seja, são produtos que já passaram por uma industrialização, mas ainda não se findou essa industrialização, ainda vai se findar em território estrangeiro. Tá? Existem todas essas questões. E os serviços. Então, o inciso 2 aí do artigo 3º coloca as questões também que não incide ICMS quando vai para o exterior, as mercadorias e serviços. Interessante também essa questão. E os lugares, né, que também passam a ter aí lugares específicos, né, determinação de critério espacial, que também não incide ICMS. Quando o bem, né, a mercadoria ficar em empresa comercial exportadora, que é chamada de trading, ou seja, um estabelecimento que trabalha com comércio exterior. Então ele tem lá um armazém, guarda as coisas lá na sua trading, né, sua empresa comercial exportadora, ou propriamente um armazém já reconhecido, né, pela Codesp como alfandegado, ou um entreposto aduaneiro. Nesses lugares também não incide ICMS. Se a mercadoria chega, né, de um navio vindo de um outro país, ficando nesses lugares, trading, armazém alfandegado, o que acontece? Entreposto aduaneiro, ela fica ali armazenada, não incide o imposto de importação e nem vai incidir o imposto de exportação, porque ela vai ficar ali justamente esperando, né, que o caminhão chegue e leve para a Argentina. Então aí não vai incidir o ICMS, ok? Porque vai para o exterior, de caminhão, pela estrada. Ou outro navio vai levar para um outro local, né? São situações aí peculiares que envolvem também a mercadoria para o comércio exterior, e aí não incide porque tem imunidade, previsando aí o artigo 3º da Lei 87/96, inciso 2, e seu parágrafo único, inciso 1 e 2, especialíssimo. Previsão que fala de imunidade. Uma outra previsão que especial aí de imunidade é sobre o ouro. Nas hipóteses do artigo 153, parágrafo 5º, o ouro, né, como ativo financeiro, não é nem mercadoria. Então, obviamente, ela nem vai incidir ICMS mesmo, ok? Então, temos imunidade ICMS com relação à compra de ouro como título cambial. Não incide IOF, tá? Não é nem ICMS, não incide IOF sobre o ouro, tá? Uma questão interessante aí. Agora, é claro, né? Comprou relógio de ouro, aí tem ICMS, aí não está nessa regra, né? Dente de ouro, né? Corrente de ouro, escrito assim, meu querido professor, né? É uma corrente bonita, né? Imagina, um belo presente para um professor, né, no futuro, quem sabe, né? Meu querido professor. Então, neste caso, é um objeto, é um bem móvel. Incide o quê? ICMS, ok? Continuando. Então, a imunidade ICMS também ainda incide quando são operações que destinem, entre outros estados, né, entre um estado e o outro, petróleo, lubrificante, combustível líquido, gasoso. Então, não incide ICMS nessas operações. É uma imunidade prevista lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, e que se repete na Lei Complementar 87/96, o imposto não incide sobre essas operações aí interestaduais relativas à energia elétrica, já incluiu a energia elétrica entre estados. Quem fornece a energia elétrica, Itaipu, para o estado de São Paulo, para a CPFL, por exemplo, não paga o ICMS nesse fornecimento de energia lá desde a geradora para a CPFL, que é a distribuidora. Então, nessas operações relativas à energia elétrica, o imposto não incide. É uma imunidade aí prevista na Lei Complementar 87/96, que é originária da regra assim, de imunidade, aí sim, porque é na Constituição, a lei, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B, né, a previsão de energia elétrica aí como imunidade entre geradora de energia, né,
e a distribuidora, no caso a CPFL, ok? Isso é importante. E também isso vale para as questões de petróleo, lubrificante, combustíveis. Então, entre unidades, né, de petróleo aí da Petrobras, que é o monopólio, não incide ICMS, tá? Entre um estado e outro. Também de lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e derivados, o gás também, tá? Tá tudo previsto aí como imunidade. Outra regra de imunidade, não incide sobre operações com livros, jornais, periódicos. Então, vendeu um livro, não tem ICMS, tá? O papel destinado à sua impressão, artigo aí previsto na Constituição e que se aplica aqui de forma mais específica também no ICMS e se repete no artigo 3º, inciso 1, lá que o imposto não incide sobre operações com livros, jornais, periódicos, o papel destinado à sua impressão na lei do 87/96. Ok? Então, todos esses são aspectos constitucionais importantes aí do ICMS. E para a gente encerrar a primeira parte da aula sobre o ICMS, ainda temos a regra número 5 da imunidade ICMS, aí muito importante, que é a questão de quando nasce o fato gerador de ICMS. Quando existe a transferência do bem imóvel entre uma pessoa e outra. Essa transferência é de um CNPJ para outro CNPJ, ou de um CPF para outro CPF, ou de um CNPJ para um CPF, ou de um CPF para um CNPJ, diferentes. Tá? Isso está na súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 166, que existe desde 1996, diz lá que o fato gerador do ICMS, ele é não o simples deslocamento de uma mercadoria, tá? Estabelecimento do mesmo contribuinte. Então, o deslocamento de mercadoria, estabelecimento do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador de ICMS, o simples deslocamento de um para outro estabelecimento do mesmo, ou seja, do mesmo CNPJ, do mesmo CPF. Nesses casos, não incide ICMS. Então, exemplo, então tem lá uma loja da Marabras, lá em Paranaguá, e você comprou o bem imóvel aqui no Guarujá. Aí tem que esperar 30 dias o bem imóvel chegar, um eletrodoméstico, que seja específico. Você comprou numa outra loja, vai chegar, vão fazer essa transferência da loja de Paranaguá para o Guarujá e não vai existir ICMS, porque a loja do Guarujá tem o mesmo CNPJ da loja lá de Paranaguá. Então, entre operações de simples deslocamento de mercadoria, não existe ICMS. E a nota fiscal tem que ter esse carimbo, que é pertencente à mesma empresa. Tá? Então, por isso que existe o centro de distribuição de logística, né? Porque ali, a Casas Bahia, por exemplo, né? Fazendo a publicidade, né? Marabras, né? E Casas Bahia. Tá? Muito bem. Não estou recebendo nada para falar das duas, mas tudo bem. Aí tem lá o Centro de Distribuição Logística, CDL, né? Localizado em São Bernardo. Então ali é um posto que é importante, porque ela pertence à Casas Bahia, tudo sai dali, então tem que sair com nota fiscal de simples deslocamento de mercadoria, de um estabelecimento que é dela, o Centro de Distribuição Logística, e as lojas, que são dela também. Por isso que existem esses CDLs. Tem aí também na Regis Bittencourt, né? Você pode ver também na Fernão Dias, os centros de distribuição logísticas aí pelas rodovias no interior do Brasil existem. Muito interessante. E aí a súmula 166, a aplicação sobre a aplicação prática que eu acabei de explicar da súmula 166 sobre o simples deslocamento de mercadoria não incidir ICMS. Só vai existir se for entre um CNPJ e outro diferente, ou CPFs diferentes. Ok? Então, e ainda temos a última regra de imunidade, ainda tem mais uma, que é a imunidade nas prestações de serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e sons que são gratuitos. Então, TV aberta, rádio aberta, não incide ICMS, que é o serviço, né? Somos de serviço de radiodifusão, serviço de televisão gratuito. Então, o oneroso incide ICMS, ok? TV a cabo, TV aí, que seja uma TV, um serviço oneroso, gratuito não, que é a questão que lá prevista, né, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha D da Constituição, que se repete no artigo 2º, inciso 3 da Lei 87/96, a mesma regra com relação à TV, né? Então, é interessante isso aí, como questões de aspectos constitucionais, né? E outros aspectos constitucionais que não são vinculados à imunidade ainda, né? Como, por exemplo, todos que estão no parágrafo 2º do inciso 12 do artigo 155 da Constituição. Então, o artigo 155, o parágrafo 2º
Inciso 12, olha só quantos incisos falam de ICMS no parágrafo 2º, gente. No inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155, ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 situações que fale que ainda que cabe a lei complementar definir os contribuintes, expor sobre substituição tributária, compensação do imposto, lembra que eu falei do ICMS, tem compensação, e outras regras, todas aí da linha A até a linha I, do inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155, que trata do ICMS. Por isso que ele é tão complexo. A primeira parte da aula já chegou a 30 minutos. Ok? Até a próxima. Segunda parte aí em breve.